Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos iniciar a aula com uma oração? Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque chegamos até aqui, pela tua graça, tua misericórdia nos conduziu e também queremos aprender mais do Senhor. Não somos um povo que vive vagando sem direção. Viemos aqui para aprender, para ter comunhão, para cultuar. Que o Senhor abençoe esse tempo, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, nos dê um coração ensinável para aprender as coisas concernentes, ó Deus, ao teu reino, à tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós vamos começar um novo assunto, conforme foi anunciado semana passada. Um assunto que fazia um tempo que o presbitério já tinha isso no radar de transmitir para a igreja. O assunto está baseado nesse livro chamado Visões e Ilusões Políticas. E nós vamos iniciar, ao todo nós vamos ter 9 aulas e depois uma 10ª aula, vamos dizer assim, que vai ser uma roda de conversa. Não vai ser uma aula, por assim dizer, mas uma roda de conversa para tirarmos as dúvidas. Por isso que está sendo distribuído um papelzinho, cada aula vai ser distribuído para depositarmos as dúvidas e no último encontro os presbíteros vão estar aqui respondendo as perguntas. O título dessa aula é Ideologia e Idolatria. E aí ele tem uma pergunta: de que lado você está? Eu quero ler com vocês, tem 3 bases bíblicas para essa aula, para o conteúdo. A primeira se encontra em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Bem conhecido esse versículo, é o primeiro de todos os mandamentos, então conhecemos bem isso. Falamos até de cor esse versículo, Êxodo capítulo 20, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: não terás outros deuses diante de mim. Nós vamos ver isso na exposição da aula. Outra base bíblica, Salmo 146, 146, versículo 3. Salmo 146, versículo 3. São essas coisas que vão estar depois, de alguma forma, em nossa exposição, nessa aula e nas próximas também. Não confies em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Por último, Mateus 22, 21. Mateus 22, 21. Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a gente vai ver isso no contexto. Para início, para um quebra-gelo, vou começar com uma pergunta: quem realmente pode resolver? Se você pudesse escolher alguém para resolver todos os problemas do Brasil, quem seria? Aí toda vez que eu vou preparar uma aula, eu fico mapeando, né? Quem está ali, quem será o público? Mas aí eu pensei num exemplo que a maioria agora eu estou olhando aqui, a maioria vai se lembrar. Que a maioria é de 30 para mais aqui, pelo que eu estou vendo. Eu coloquei assim: quais foram as promessas do Fernando Collor de Mello quando ele era candidato a presidente? Aí tinha algumas. Quais não se concretizaram? Aí eu lembrei do plano Collor, que confiscou o dinheiro da poupança, né? Então, para mim, assim, ali naquele momento, eu fiz esse paralelo, porque de alguma forma havia uma esperança ali, né? Respondendo essa pergunta: quem realmente pode resolver os problemas do Brasil? Então, talvez ele foi eleito com uma esperança, né, de que um presidente resolvesse, às vezes de um partido resolver, de um líder religioso resolver os problemas. E isso a gente vê na prática, né? Algum líder religioso que é muito seguido,
há algo por trás dele ser bastante seguido. As pessoas acreditam que ele pode resolver os seus problemas, os problemas que levam até ele. Mas uma coisa agora para a gente pensar, né? Ainda com essa pergunta em mente, quem realmente pode resolver? Se a gente pensar friamente, existe algum ser humano capaz de resolver os problemas do coração? Não existe, né? Do coração humano. Então a gente precisa perceber uma coisa importante, que muitas vezes esperamos da política algo que ela nunca foi criada para dar, para fornecer. Agora, alinhando os objetivos nossos com essa breve introdução, é que a nossa aula não é sobre partidos ou candidatos, mas aprender a olhar a ideia política através da lente da palavra de Deus. É isso que fornecer, capacitar os irmãos, a igreja, a olhar o discurso político através da lente da palavra de Deus. É isso. Então, o presbitério não tem essa intenção de, nunca foi, pelo menos em nossas conversas, de instruir, olha irmão, olha irmã, vote nesse candidato aqui. Porque não estaríamos ensinando a igreja a pensar. O objetivo nosso é ensinar a igreja a pensar e um dos princípios nossos é a livre, né, consciência, os irmãos serem maduros o suficiente para tomarem decisões. E, de qualquer forma, a gente vai arcar com as decisões, porque não somente os crentes que têm isso que será fornecido aqui, tem esse discernimento. Então, é mais sobre discernir, é mais sobre analisar do que orientar. Olha, aquele é melhor. Então, por isso que eu disse que isso estava no nosso radar há algum tempo e encontramos esse espaço principalmente porque é um ano de eleições. Resumindo em uma frase, não estamos aqui para dizer em quem os irmãos vão votar. Essa não é a missão da igreja, muito menos da escola dominical. Então, o objetivo é aprender a pensar como cristãos sobre ideias que existem na sociedade. É ter o discernimento. Discernir significa olhar para qualquer ideologia, proposta ou promessa humana através da lente da palavra de Deus. Então, durante a aula, meus irmãos, eu acredito que algumas ideias que os irmãos valorizam muito, ou eu mesmo valorizo muito, elas vão ser questionadas, vão ser colocadas sob a lente da palavra de Deus. E se acontecer isso, a gente não precisa agir com raiva. Apesar de que é um instinto humano, quando o nosso ídolo é tocado, nós agimos de maneira impensada, né? Mas o que vai pautar aqui é que somos irmãos em Cristo antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Então, a palavra de Deus, ela vai, em algum momento, tocar ali o que está no nosso coração. E entenda isso como o Espírito Santo falando. Porque ele vai revelar onde o nosso coração está confiando, se é mais nos homens do que em Deus. Agora eu vou para a introdução, pensando assim que o cristão ele não segue ideologias cegamente, né? Ele sim examina a luz da palavra de Deus. E a Bíblia não foi escrita para defender partidos políticos, muito menos para governar. Então, vamos discutir ideias como eu falei para vocês. Outra coisa assim muito importante, essa aula tem uma importância muito grande, porque ela vai trazer algumas definições. E essas definições, elas vão ajudar a discernir os outros assuntos. Por exemplo, foi divulgado ontem pela Thalita as aulas lá na agenda, né? Todo o conteúdo. Então hoje é ideologia e idolatria. Depois a gente vai seguir liberalismo, conservadorismo e todos esses outros que se seguem aí, até ali o socialismo. A aula 6, nós vamos identificar o que é ideologia. Vamos ter toda essa estrutura, as ferramentas, né,
dentro do que a gente aprendeu hoje. Então, alguns termos chaves vão ser importantes para a nossa aula. Então, o primeiro termo que a gente vai aprender é o que significa ideologia. Quem comprar o livro e tiver interesse, não é um livro assim facinho, né? Logo de primeira a gente vai pegar coisas assim, depois, à medida que a gente for se aprofundando, pesquisando, ele vai esclarecendo, né? Mas principalmente ele debate muito, eu estou dizendo isso porque ele debate muito o que é ideologia. Ele debate pegando Marx, que talvez seja o mais famoso que fala sobre o assunto, mas ele pega algumas pessoas que debatem o que é ideologia e fala assim, a gente deveria, como cristãos, saber. Então, vou definir aqui ideologia, ela é muito abrangente, porque ela não é simplesmente um conjunto neutro de opiniões. A gente vai entender depois que uma coisa, os 3 termos-chave vai se conversar com os outros 2. Então, ideologia não é apenas um conjunto neutro, né, de opiniões neutras. Ela é um sistema completo de valores, convicções e normas, usados como ferramenta para alcançar um fim social específico e totalizante. Então, tentando trazer algo para a gente comparar, ela funciona como um mapa que filtra a nossa percepção do mundo. E aí também ele molda como interpretamos a realidade através de uma visão de mundo que está enraizada em um compromisso religioso. Então, assim, muito importante o que o pastor Paulo falou nas aulas anteriores sobre... Ele citou 2 vezes, você citou, né, sobre... Pelo menos em 2 aulas, mas você citou mais que uma vez, a definição de religião, e também eu vou usar aqui, ele citou aqui, porque a gente já ouviu e para a gente fazer essa conexão. Então, ideologia não é apenas ideias, né? Ela é um mapa, ela tem a sua própria visão de mundo. Por que elas não são necessariamente ruins? Porque ela pega um elemento da criação. E a gente ouviu lá em Gênesis que a criação era muito boa. Só que o problema dela é que ela isola um elemento da criação. Por exemplo, né, ela vai pegar ali o indivíduo, a nação ou a economia, vai isolar aquilo, depois a gente vai entender melhor isso, e vai elevar esse elemento isolado da criação como um status de Deus, fazendo que todas as coisas orbitem e sirva esse elemento. Então, ideologia, então, ela é um mapa pela qual as pessoas também interpretam o mundo. Então, às vezes, a ideologia, ela propõe explicar a sociedade e também consertar a sociedade. E, através disso, elas contam a sua história redentora. Elas imitam o Evangelho, né? Elas têm uma Bíblia, uma versão própria da Bíblia. Como assim? Como que a gente explica o Evangelho em 4 palavras? A gente já ouviu inúmeras vezes aqui. Criação, queda, redenção e consumação. As ideologias, elas vão ter esse falso evangelho, elas vão pegar um elemento da criação, elas vão ter o que significa, elas vão ressignificar a queda, redenção e também a consumação. Então ela vai ter essa estrutura. Por isso que eu li lá para vocês as ideologias que virão nas aulas seguintes. Então, agora destrinchando, pensando em ideologia, destrinchando essa estrutura que ela apresenta, criação, queda, redenção e consumação, então ela vai identificar um aspecto bom do mundo criado por Deus, só que ela vai colocar isso como fundamento absoluto de tudo. Então, às vezes, o aspecto econômico. Para citar um exemplo. A queda, eles vão interpretar a queda como a fonte do mal. Qual que é a fonte do mal, segundo o Karl Marx? A diferença ali das classes sociais, a classe opressora. Só que eles não vão identificar esse mal como pecado, né? Como pecado contra Deus, mas um problema estrutural dentro da criação, o exemplo que eu dei,
Podemos citar outro exemplo também, a falta de liberdade ou a propriedade privada que impede a felicidade humana. E aí eles vão ter a própria redenção, oferecendo um caminho de salvação através da política, através da lei, através da revolução, prometendo libertar a humanidade do mal identificado. Não é isso que a gente vê em algumas ideologias? Ou todas elas, né? E aí eles também têm uma consumação. Toda ideologia tem uma consumação que ela vai prever um estado final perfeito. Se isso acontecer, se igualar todo mundo, se tiver todos ganharem a mesma coisa, todos tiverem as mesmas condições, vai ser perfeito esse mundo. É onde que é chamado a utopia, né? E aí todos os conflitos serão resolvidos pelo triunfo daquela ideia. Quando Paulo estava ensinando tecnologia, eu pesquisei ali qual foi a esperança do iluminismo. Porque a gente, pegando os períodos na história, a gente sai da Idade Média, e o iluminismo é que as pessoas estavam saindo da escuridão. E também, não somente uma visão filosófica dominou determinado, às vezes são combinados, né? Positivismo também. Em algum momento ele dominou ali, ou dominou, fez parte de um pensamento dominante. Mas a esperança das pessoas é que a tecnologia vai resolver, o ser humano não vai ter mais dificuldades com o pensamento científico, os religiosos são totalmente ignorantes, não haverão mais guerras, porém eles se frustraram. Então eles tinham essa questão da consumação, que o mundo seria melhor com os avanços tecnológicos e científicos. E o que aconteceu? Me ajudem aí. Pensando especificamente nesse período, Revolução Industrial, 1800, 1900. Guerras, exatamente. E a primeira guerra foi uma guerra de trincheiras. Que, se você já estudou um pouco sobre isso, é terrível, né? É carnificina. Então, assim, foi aquela esperança de redenção e consumação de um final perfeito. O que aconteceu? E por água abaixo. Então, para finalizar, né, esse conceito de ideologia, a ideologia ela vai se tornar o canal pelo qual a idolatria ganha vida, pois o seguidor passa a ser possuído por um fim supremo. Não é isso que eu acabei de tentar aí explicar para vocês? Porque vai acreditar que esse objetivo vai salvar a sociedade. Então, o ideólogo, ele tende a concluir que fins justificam os meios. Então, isso daí vai permitir que a distorção da justiça e da moral em nome da causa que ele defende. Então, a ideologia é uma religião substituta que tenta recriar o mundo sob a autonomia humana. E ela também exige sacrifícios reais para alcançar as suas promessas de salvação terrena. Então, por isso que ela está intrinsecamente, né, ligada com a religião. Eu peguei aqui com o pastor Paulo a definição que ele trouxe de religião. Religião é a relação de confiança e devoção estabelecida por um indivíduo. Vamos destacar algumas palavras, né? Relação de confiança e devoção estabelecida por um indivíduo ou grupo com um determinado objetivo, da qual esse indivíduo ou grupo esperam obter respostas finais, sentido, significado, valor, reconhecimento, prazer ou segurança. Então, esse autor desse livro, David Koyzis, ele usa bastante uma outra obra de um estudioso, de um economista, que eu não vou saber dizer o nome, porque é um nome holandês que tem muito D, Z, W, A, tudo junto. Mas o primeiro nome é Bob Goldsward, alguma coisa desse tipo aí. E aí ele vai dizer que a religião não deve ser vista apenas como um rito institucional, mas como um compromisso último e lealdade suprema do coração. Então a religião ela fica enraizada, né? Não é à toa que
existe uma frase que foi bastante falada aqui também, por vezes, né? E por vezes a gente sempre vai se lembrar dela, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. A gente tende a interpretar a religião ou a idolatria, né, que depois a gente vai falar, como algo externo, mas na verdade ela está enraizado no nosso coração. O ser humano é inevitavelmente uma criatura que adora. Não só o David Koyes fala isso, mas como James Smith tem um livro muito bom, Você é Aquilo que Ama. Tem muitos livros que detalham bastante isso, esses conceitos. Mesmo aqueles que negam a Deus, eles depositam a sua fé em elementos da criação. A pessoa que se diz ateu também, ela vai depositar a fé dele em elementos da criação, como razão ou sucesso financeiro. Então, tudo isso vai demonstrar que todos os seres humanos servem a um Deus com D mudo, né? Um Deus entre aspas, com D mudo não, D minúsculo, e são transformados à sua imagem. E a sociedade vai ser estruturada conforme essa semelhança. A religião, ela opera quando conferimos um status divino a meios humanos. Olha como que os assuntos se casam aqui com o assunto anterior, como a tecnologia ou o Estado. E aí o indivíduo acaba permitindo que esses ídolos tornem o indivíduo como um escravo, né? Então as ideologias, elas são religiões substitutas ao imitarem o que a gente falou, a narrativa bíblica de criação, queda, redenção e consumação, por prometer uma salvação eterna. Então todas as pessoas são religiosas. Não existe essa questão, todas as pessoas se curvam ao Deus, elas colocam sua esperança, sua segurança, sua salvação em algo. Se for assim, deixar mais simplificado. Outro termo é idolatria. Outro termo-chave para todas essas aulas. A idolatria, ela ocorre quando pegamos algo da criação e colocamos no lugar de Deus. E isso acontece quando fazemos com que tudo na vida gire em torno de uma coisa, como se ela fosse a mais importante de todas. E aí esse economista cristão, Bob Goldsworth, ele explica que isso cria uma inversão perigosa. As coisas que nós mesmos criamos, tecnologia, crescimento econômico, começa a nos controlar. Em vez de nós usarmos essas coisas, passamos a depender delas e elas acabam dominando nossa vida. E como que isso se aplica na política? Na política isso aparece através das ideologias. Uma ideologia acontece quando uma ideia política é tratada como uma solução para todos os problemas. Quando isso acontece, as pessoas começam a acreditarem que qualquer meio é permitido para alcançar esse objetivo, mesmo que seja injusto ou prejudique outras pessoas. E aí, a idolatria moderna, a gente conhece a idolatria antiga, bastante, através das páginas das Escrituras, mas a idolatria, ela também teve ali os seus upgrades, né? Só que permanece a mesma na raiz, né? Ela nem sempre vai envolver imagens ou templos, como antes ela aparecia. Então ela vai aparecer quando colocamos nosso coração e nossa esperança em coisas que prometem resolver todos os problemas da vida aqui na Terra. Quando isso acontece, as coisas passam a controlar nossas decisões e acabam distorcendo o que é justo e verdadeiro. Então, como que funciona a política? Então, como que ela vai funcionar como religião substituta? As ideologias, elas funcionam como um falso evangelho ou uma Bíblia de mentira. Elas contam uma história parecida, né, na sua estrutura. Então, pegando aquele mesmo exemplo de criação, queda, redenção e consumação. As ideologias vão começar assim, o mundo era tão bom até que surgiu a luta por classes. Um exemplo.
E aí a queda, né, o problema, citando exemplos, né? A queda é o problema. O problema é que o patrão, o problema é que o governo, o problema é a falta de liberdade. E a salvação, ela vai se desenvolver assim, se a gente fizer tal lei ou seguir tal líder, tudo vai se resolver, tudo vai ficar bem. Se tal partido assumir o comando, tudo vai ficar bem, as coisas vão estar totalmente resolvidas. Então, como que a política vira idolatria? Quando nós transformamos a política em ídolo, quando achamos que a salvação do mundo depende de uma ideia humana. Por isso que eu disse que todos os ídolos seriam tocados, né, nessa questão, porque ele vai pegar ali percorrer essas principais ideologias. Ainda pensando a política como uma religião substituta, só citando um exemplo aqui, de uma ideologia, o liberalismo, ele pode idolatrar o eu e a vontade individual. Seja o que você quiser, é isso que ela vai trazer como algo supremo, né? Algo isolado da criação, vai pegar algo bom e distorcer. O nacionalismo pode idolatrar o país. Eu lembro de uma frase que foi dito, se eu não me engano, até o João Paulo II falou, né? Aquela questão de Deus é brasileiro, né? Se o Brasil fosse o povo escolhido de Deus, acima de todos os outros, né? A gente às vezes tem esse orgulho nacional, como tem vários outros países também, a gente vê isso bem exacerbado com o Donald Trump, quando fazer a América grande de novo, a América na cabeça dele, ou de alguns ali que seguem ele, pode ser interpretado como os Estados Unidos, né? E teve uma provocação, aí quem está mais ligado a essas coisas, né? Os Estados Unidos têm um evento muito grande que é o show do intervalo da final do futebol americano, chamado Super Bowl. E aí foi chamado um cantor, um famoso latino porto-riquenho chamado Bad Bunny, o coelho mau, traduzindo as coisas. E o Bad Bunny, ele fez uma provocação com essa frase do Donald Trump, né? Dizendo que fazer a América grande de novo, e aí ele citou todos os países da América Latina, é uma forma de protesto. Só citando exemplos aqui para vocês de que pode ser interpretado como nacionalismo. O socialismo, ele promete que a igualdade de dinheiro vai tirar todo o pecado do coração humano. Então, vocês têm discernimento para entender o que está sendo dito. Princípios bíblicos que a gente usa para avaliar a política. Deus é único soberano, nenhum líder político é o dono da verdade. Por mais que defenda ideias bíblicas, por mais que cite até a própria Bíblia, são homens. A gente leu o Salmo 146, versículo 3, falando sobre isso. E a gente não pode ser inocente de achar que o pecado não atinge tudo, né? Não existe um partido perfeito, uma ideologia perfeita, meus irmãos. Um sistema que não tem pecado. Até as boas ideias políticas são falhas pelo fato delas serem elaboradas por homens, serem feitas por homens, e a gente tem que lembrar o que a Bíblia diz da corrupção. Está no coração. Jesus ele deixa bem claro, né, que os males vêm do coração humano. O coração não é só o órgão que bombeia o sangue. É tudo aquilo, é a vontade, são as inclinações, os desejos do ser humano. Ele que governa. Não é à toa que a Bíblia vai falar para a gente guardar o coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4, 23. A política ela serve para a justiça, mas ela não serve para a salvação. Então, a gente precisa inculcar bastante isso em nossa mente, que a política serve para a justiça,
mas ela não serve para a salvação. O governo deve apenas garantir que a gente vive em paz e justiça, mas ele não pode limpar os nossos pecados nem nos dar vida eterna. Existem países muito melhores estruturados, muito mais maduros politicamente que o Brasil. Eu estou dizendo o Brasil, nossa realidade, né? Estou ainda colocando algo bem amplo, né? Mas isso não resolve o problema da corrupção do ser humano. Então tenho amigos lá no Japão, eles são tão bons, tão organizados, que eles não precisam de Deus. Essa questão de religião, para eles, não é nem secundário. Não se fala ali naquela realidade. Países bem estruturados, onde que nasceu a reforma, eles abandonaram a fé também. Então temos países economicamente bastante maduros. Quando eu falo bastante maduro, vou tentar usar um exemplo aqui. Há um tempo atrás, na Suíça, houve um referendo. E aí foi proposto para a população um salário, um auxílio de, se eu não me engano, era em torno, eu não vou lembrar agora se era 9 mil euros, mas era uma coisa assim que a gente olhava e falava assim, nossa, que... E eles simplesmente, a maioria rejeitou isso daí. Essa questão de assistencialismo. Você imagina se é feito no Brasil? Você ganhar 9 mil reais para ficar em casa? Sim, lógico, óbvio que sim. Para ilustrar, para fazer esse contraponto aí, né, de que a política ela serve para a justiça, mas não serve para a salvação. Então, ela é isolar um aspecto da ordem criada, todas as coisas foram criadas por Deus, todas as coisas foram criadas boas e o pecado distorce, né? A queda distorceu, a corrupção humana distorceu. É isso que as ideologias não têm. Caminhando para o final, eu vou deixar também um tempo para as dúvidas, para serem tiradas aqui, mas podem também, como eu falei no início da aula, né, receber um papelzinho, anote suas dúvidas, deposite aqui, a gente fez uma urna, para que no último encontro a gente faça uma roda de conversa sobre esse assunto. Aplicações práticas do que a gente caminhou até aqui. Use o óculos da Bíblia. Antes de aceitar tudo que um grupo político diz, a gente deve se perguntar, isso aí está de acordo com o que Deus quer? Ou está tentando tomar o lugar de Deus? Vou tentar dar um exemplo aqui para vocês, e aí eu não vou falar de política. Eu vou analisar a fala, biblicamente, do que foi dito. Quando Jair Bolsonaro escolheu o filho para ser ali o candidato à presidência, não estou dizendo que está errado o que o Jair Bolsonaro fez, estou analisando a fala de outra pessoa, tá? Vieram provavelmente um apoiador, não sei se ele não sei o que ele é, se é pastor, eu acho, se eu não me lembro, ele é pastor. Ele veio explicar biblicamente porque Jair Bolsonaro escolheu Flávio Bolsonaro. O que ele disse? Que o Flávio é o primogênito, que representa a força. Analisando biblicamente, os primogênitos na Bíblia, existe uma idolatria ao redor do primogênito olhando para Gênesis. Só que o primeiro primogênito, o que ele fez? Matou o irmão. Logo em Gênesis. Abraão teve um primogênito, que é Ismael. E não era o escolhido de Deus. Não, eu estou analisando biblicamente, certo? Não estou falando, eu estou dizendo uma fala ali, os personagens causam ali certo alvoroço em nós. Mas biblicamente, quem que esses primogênitos deveria apontar? É aí que eu quero chegar. Em Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro primogênito. É óbvio que os primogênitos carregavam todo esse significado aí de ser o herdeiro, mas o primogênito do filho pródigo lá, que a gente conhece como filho pródigo, não ficou no banquete. Então, muito cuidado, né? É apenas para dizer, use o óculos da Bíblia. Isso está de acordo com o que Deus quer? Isso está tentando tomar o lugar de Deus?
Outra aplicação prática, paciência e oração. Não espere o céu na terra através da política. Existe um episódio de um podcast, BTcast, O Reino de Deus na História. Eu já escutei assim umas 50 vezes, talvez, né? Exagerando, pelo menos umas 20 eu escutei. Porque é muito interessante. Toda vez tentaram trazer o reino de Deus através de esperanças humanas. O reino de Deus na história. Não espere o céu na terra através da política. Isso não nos isenta de trabalhar pela justiça no bairro, mas ter a consciência que a vitória total vem com a volta de Cristo. Podemos ser instrumentos, podemos usar ali o... Isso não nos isenta de sermos negligentes, tá? Uma coisa agora, uma frase, eu tenho uma pessoa assim que eu admiro na internet, apesar de não conhecê-lo. Luiz Saião. Luiz Saião, ele contando outro dia que ele estudou muito. É uma das pessoas assim que talvez mais sabem de hebraico, de Israel. Difícil ter um assunto que ele não saiba. E ele é muito humilde. E ele estava contando ali um pecado, ele estava confessando um pecado, ele veio a chorar. Por quê? Porque ele falou que ele foi, né, os isqueirinhos, vai lá, Saião, acaba com, num debate, acaba com tal pessoa, né, no debate. Ele falou que fez, acabou com a pessoa no debate. Porém, ele sentiu um gosto amargo no final do debate. Aí ele, em lágrimas, né, ele fala assim, eu ganhei aquele debate, mas não era o que Deus queria. Ele estava falando de amar o próximo. E amar o próximo, a Bíblia, para um colérico, né, eu gosto dessas questões de temperamentos, para um colérico como eu, é o maior desafio da minha vida é amar o próximo, porque o colérico, quem é, sabe, né? Quer atropelar tudo, tem um objetivo, vou seguir esse objetivo. Se tem alguém atrapalhando nosso objetivo, a gente tenta remover essa pessoa de qualquer forma, mas a gente precisa aprender a amar o próximo, ainda que o próximo discorde de nós. Tem ideias diferentes de nós, né? Ame o próximo, não o partido. Quando a gente está meio inflamado, as redes sociais têm esse poder de deixar inflamado. Não brigue com a sua família, irmãos de fé, por causa de políticos, que também são pecadores. Para a gente concluir, antes de perguntas, né? Agora talvez algo que às vezes a gente aprendeu a olhar, que a política é uma coisa ruim. A política é uma coisa boa para organizar a vida. Ela é boa para organizar a vida. Porém, ela é um péssimo Deus para salvar a alma. A política é boa para organizar a vida, mas é um péssimo Deus para salvar a alma. Concluindo, pegando um resumo de tudo que a gente viu, ideologias são mapas humanos que muitas vezes prometem salvar o mundo sozinhas, por si só. A política ela vira uma idolatria quando a gente confia nela, o que só deveria confiar no Deus Supremo, em Yahvé. O cristão deve buscar a justiça na terra, sabendo que só Jesus traz a solução definitiva. Então, tudo isso, eu entendo todas essas coisas aqui, principalmente o que foi falado, né, sobre as definições, como é uma feijoada, né? A gente tenta colocar em termos mais simples para digerirmos, mas é isso que vai pautar as nossas aulas, né? Por isso que esperamos que Deus nos ajude, né, todos nós a aprendermos com isso, né, a termos esse óculos, essa lente. E 9h43, quero abrir agora para perguntas, dúvidas, comentários. Em primeiro lugar, meu irmão, Deus abençoe aí pela explicação. É um assunto que a gente corre tanto, mas quão necessário é, né? Sim. E é uma pergunta, tem relato de alguma época da vida do homem, ele teve ideia que trouxe benefício para a gente mesmo, para o próprio ser?
sei se Tem muitas ideias. Eu penso que, assim, hoje a gente, com a lente bíblica, com tudo que a gente tem de conhecimento, as pessoas elas não agem pensando que está fazendo mal para alguém. Elas têm um ideal. Elas têm um ideal e, eu vou lutar por esse ideal porque ele é bom para todo mundo. Ela defende a ideia dela. Então pode até começar com algo bom. Um exemplo da Bíblia, quando eu comecei a ler a Bíblia, sem muita maturidade, eu olhava os fariseus assim, eles são irritantes, né? Tudo que Jesus fazia, criticava. Jesus está curando no sábado, eles estão criticando. Os discípulos de Jesus comem sem lavar as mãos, que era o ritual deles, eles criticam. Até que aí eu fui buscar na história, onde surgiram os fariseus? Como que surgiu todo esse zelo pela palavra de Deus, que se tornou o ídolo deles, né? Apenas a limpeza exterior. Mas surgiu com algo bom. A palavra de Deus estava se perdendo, né? As pessoas estavam ali. O Império Macedônico estava ali, Macedônio estava dominando ali, estava helenizando, trazendo toda a cultura grega. Cultura grega para o judeu era uma coisa muito ofensiva, porque não tinha a questão de moralidade que os judeus tinham. Um exemplo disso é a cultura grega. Um dos historiadores eles ensinam que eles abriam como se fossem franquias de McDonald's. Então eles pegavam tudo que tinha de bom ali, tudo que eles viam que funcionava na estrutura grega e implementava nas cidades que eles estavam conquistando, em outras culturas, né? Uma helenização forçada. Então, por exemplo, ginásio, a palavra gym, G-I-M ou G-Y-M, vem de nu. Então eles se exercitavam, os gregos cultuavam o corpo, né? Eles exercitavam nus. E aí o zelo pela palavra de Deus, é uma coisa boa o zelo pela palavra de Deus, eu acredito que não é? Sim, só que aquilo ali foi tendo desdobramentos. Então começou com uma boa ideia. O problema é que todas essas boas ideias são contaminadas pelo pecado também. Elas não podem virar. Então, respondendo à pergunta do irmão, existem várias boas ideias, principalmente no início. Vamos fazer tal coisa, O problema são os desdobramentos. Elas podem se tornar ídolos. Paulo trouxe aqui um assunto fantástico. Tecnologia. Mas a gente pode ser escravo daquilo. Aquilo pode se tornar o nosso ídolo. A gente pode não perceber. A gente cria algo, é um ritual. Então é muito abrangente esse assunto, a gente poderia conversar muito, mas sempre tem boas ideias. O problema é que isolá-las, né? Achá-las que elas vão resolver o mundo sem Jesus. Mais alguém? Só uma colocação, Jorge, uma coisa que nós temos que ter muita inconsciência, quando a gente fala de política, a gente sempre pensa na partidária, que é de A versus B versus C, Sim. Mas a nossa convivência diária, ela é baseada e pautada na política. Sim. Porque quando nós pegamos a definição de política, a gente vai ver que é uma harmonia, é um trabalho em conjunto, é uma convivência em conjunto, justamente voltada à questão bíblica. Eu vejo muito no sentido, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso é política interna dentro da comunidade. Então, a colocação que eu faço é isso. A gente tem que ter uma visão muito mais ampla do que a política Sim. partidária lá do mundo, mas da convivência em sociedade, porque nós fazemos política diariamente. Todo dia. Nesse sentido de Todo convivência. dia. Exatamente, perfeito. Se a gente pegar onde surgiu, o conceito vem da Grécia. O cidadão que não participava da política era um alienado. Era impossível. Então é impossível viver sem. Então por isso que ela é boa para organizar a vida. Como que a gente se organiza aqui como comunidade? Tem políticas aqui no meio também. É por isso que é bem amplo, né? A gente está trabalhando, dando um foco maior em a relação entre política
ideologia e religião, que elas podem se tornar pensando naquilo, né? Isolar um aspecto da ordem criada por Deus, que é muito boa, e transformar num ídolo. Mas é um excelente destaque aí. Mais alguém? Não tem? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo que podemos aqui aprender, principalmente com homens que se debruçaram, estudaram, e nos dá uma visão cristã de mundo, ó Deus, para que a gente possa transmitir para a nossa comunidade de fé, Deus. Te agradeço por isso, nos ajude a ter esse discernimento e, principalmente, Deus, a colocar nossa esperança, nossa confiança em Ti. O nosso coração, ele muitas vezes nos traz, Senhor, colocando esperanças de salvação em falsos deuses, ó Pai. Infelizmente, ainda somos tentados, temos essas inclinações, mas que a Tua palavra que é pregada, Senhor, de forma consistente, ó Deus, de forma buscando extrair o máximo do ensinamento do Senhor para nossas vidas, que ela possa redirecionar, recalibrar a bússola do nosso coração para apontar para o Senhor, apontar para os Teus caminhos, ó Deus. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.